Bom, hoje é dia 28/6/2023 e estamos aqui fechando, né, a imersão, nona imersão. Vale a pena falar sobre isso. É, a escola fazendo 4 anos e meio, né? Agora em dezembro completa 5 anos, é uma história, né? E, e o mais engraçado dessas coisas todas é o seguinte, deixa eu me acomodar melhor aqui. É, reflexões, né? Toda a imersão que vai começar agora, né? Eu vou ter uma semana de recesso, vai começar agora a segunda semana de julho. Eu nunca sei o que vai acontecer, né? Porque é uma coisa aonde vamos estar com as nossas cabeças, quais são as reflexões que a gente vai fazer, qual é a demanda, né? Que a gente que a gente vai ter aí em termos de desafio. E, e aí não se sabe. Eu agora estava escrevendo aqui Estou lendo esse livro aí, um livro bacana, até de ver a capa aqui, trazer aqui. Esse livro aqui é bacana, aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aqui, tem que aparecer aqui dentro da. Ih, não aparece. Ah, ele aqui, ó. Livro da filosofia. Grosso aqui, ó. E eu estava escrevendo aí, talvez o artigo de amanhã, que eu não sei ainda se vai ser esse, ou de sexta-feira. O Guedes que está lá, só para me aceitar. Ah, tá aqui. Fala, doutor Guedes. Fala, mestre, tudo bem? Tudo bem. Então eu Camarada, estava comentando aqui com o pessoal, Zilda. comentando aqui com o pessoal que eu nunca sei aonde que a imersão vai nos levar. E eu peguei esse livro aqui já é o segundo livro sobre filosofia que eu pego, né? E os insights assim são interessantes, porque aí vocês vão dizer assim, né, pô, vem cá, na boa. O que isso ajuda a gente a entender o novo cenário, né? E o que isso tem a Zildinha é especialista em finanças. A pessoa, se botar uma planilha no Excel, ela vai fazer uma mágica que você não vai acreditar. Ela é um monstro. O que isso tem a ver, cara, com a historinha de filosofia? Então você vai ver, olha que interessante. Eu hoje estava analisando isso e pensando o seguinte, cara. Quando a gente vai. Eu tive até uma conversa com o Flávio bastante longa sobre essa história, que ele fez filosofia e a gente conversou, etc. Tal, e ele até questionou um pouco, falou, né, pô, essa coisa já existe há tanto tempo. A gente vai questionar agora, não para quê? Vai criar essa quizumba? Mas olha só, galera. Eu estava pensando sobre isso hoje. Eu até ia comentar isso com ele. Não sou eu que estou criando essa quizumba. Quem inventou essa quizumba foi o McLuhan. Eu, como seguidor do McLuhan, no desdobramento que eu. Aqui, ó. Fala, doutor Alisson. No desdobramento do estudo do McLuhan. Boa noite, pessoal. Boa noite, querido. No desdobramento do estudo do McLuhan, o que eu vou ver? Eu vou ver o seguinte. Quando a gente muda a mídia, o McLuhan fala, não importa o canal de televisão que você está assistindo, que a televisão está mudando a sua cabeça. Toda vez que você introduz uma nova mídia na sociedade, você tem um processo de renascença. E a Fernanda até estava lendo o livro do Havelock, então a renascença grega. O que é a renascença? Vem pensadores, cientistas da época, que se dão nome qualquer, porque naquela época não tinha cientista. Pessoas, olha só que interessante, galera, que vão fazer uma discussão que filosofia é o amor à sabedoria, é o amor ao conhecimento,
é o amor à lógica, é o amor ao raciocínio, é o amor à reflexão. E aí eles vão pegar os supersticiosos, aquele pensamento religioso, e vão analisar aquilo e vão dizer: a gente não ama como vocês amam as emoções, a gente ama o conhecimento. E aí deram um nome para isso, filosofia. E aí ficou o nome amor ao conhecimento, que depois virou a ciência. Só que a filosofia ficou no meio do caminho. E aí se criou um campo de estudo que foi ficando, e não tem mais sentido falar nisso. E aí você entra, uma série de discussões importantes ficaram perdidas nesse buraco, que é uma espécie assim de poço sem fundo, um atoleiro. Por quê? No momento, o que faz aqueles cientistas iniciais lá? Não são filósofos, são cientistas iniciais. Ou cientistas primeiros cientistas pioneiros. Eles vão questionar, primeiro, qual é a origem do mundo? Né? Qual é a origem do mundo? Opa, vamos lá. Qual é a origem do mundo? Fala, doutor Cláudio. Qual é a origem do mundo? Para que a gente está aqui? O que é uma vida mais feliz? Eles começam a questionar as coisas e depois dessas coisas que eles questionam, muitas delas viraram ciência. Da onde veio o mundo? Física. Pitágoras, que é considerado um filósofo, matemático. E aí ficou um bololô que algumas ciências não foram criadas e ficou ali naquele bololô, que é a ciência da ciência, que é estudar a própria ciência, o que é o conhecimento, o que é a verdade, como é que se chega nisso, e a ciência da sabedoria, como viver melhor. Ah, é isso, é aquilo, tá, mas aplicou, fez a pesquisa para ver se aquilo melhorou, o cara para se relacionar com as pessoas. Eu sugiro isso, mas fez a pesquisa para ver se isso está ajudando ou atrapalhando? Como vai ser? Isso é ciência. Então a gente criou uma coisa assim meio religiosa, meio artística, meio religiosa, meio artística, meio científica, que é a filosofia. E a gente precisa tirar isso, porque tem muita coisa bacana que precisa descer para as pessoas que ficaram enfurnadas nessa tal filosofia. Porque a gente precisa, mais do que nunca, de uma série de coisas que não estão funcionando. E aí, então, a gente entra. Então, aí, por que eu estou falando isso, galera? Aonde que estava a cabeça do Nepô quando começou a nova imersão, para chegar no final da nova imersão, dizer que a filosofia é um negócio que está mais atrapalhando que ajudando? Como é que eu ia entender que eu ia chegar nisso? Eu cheguei nisso porque quis? Porque eu tenho birra com os filósofos? Porque eu tenho raivinha dos filósofos? Não. É lógico falar isso, a partir do momento que eu estou usando a escola de Toronto. E aí a gente vai ver, por exemplo, olha a aplicação disso importante, Guedes. Quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de inovação, quem é que está fazendo inovação e empreendedorismo? Pessoas. Não são as plantas nem os cachorrinhos. São pessoas. As pessoas precisam estar motivadas. Para que elas estejam motivadas, elas precisam se conhecer melhor, ela precisa de uma sabedoria melhor. E quem é que está preparando as pessoas para que elas tenham sabedoria melhor? Os livrinhos de autoajuda, entre aspas, não de inovação pessoal, de autoajuda. Aí tu entra nesses livrinhos, é uma bagunça. Tudo desorganizado. Os filósofos do passado, às vezes são citados, mas não são organizados. Olha, Aristóteles ajuda nisso, Platão ajuda nisso, São Tomás de Aquino ajuda naquilo outro, o fulano ajuda nisso. Se você for falar de pessoas, é esse aqui. Se você for pensar em melhorar o seu desempenho profissional, é esse cara, esse cara, esse cara. E aí você vai ajudar as pessoas. E assim a gente vai trabalhando.
Então, o que eu acho interessante na escola... Oi, Fábio. O que eu acho interessante na escola Boa noite a todos. é que a gente tem um problema central. Entender para explicar o digital e ajudar as pessoas a lidar com isso. Esse é sempre o norte. Nunca a gente perde. Esse é o norte. Vai caminhando. Entender o digital para ajudar as pessoas a lidar melhor com ele. Entender o digital. Mas esse negócio vai desdobrando numa série de coisas, porque não. É como se você fosse assim: agora eu vou arrumar a casa. Aí você tira uma gaveta do armário, aí cai um negócio, aí você vai ter que arrumar aquele negócio que caiu. Aí quando você arruma aquele negócio, você viu que está sujo, aí vai limpar, aí cai outro negócio, aí tem que arrumar outra gaveta. Quando você vê, você falou: cara, eu ia fazer uma faxina aqui de 10 minutos, estou aqui há quase 2 dias, não consegui arrumar a casa. Então essa imersão, ela teve várias coisas importantes. O fechamento da imersão, que a gente está comemorando hoje. Por exemplo, eu comecei a imersão falando na ciência da inovação. Não estou mais falando nisso. Não estou mais falando. Quando eu comecei, talvez na 7ª, na 8ª, eu falava futurismo competitivo. Eu não falo mais em futurismo competitivo. Nepô, como é que você se caracteriza como explicador? Em qual ciência você é? Qual é a ciência que você se baliza hoje? Aonde você coloca a Bimodais? Ciência social. A Bimodais é uma escola que está se especializando na ciência social. Ciência social não é ciências sociais. A base da ciência social é explicar quem é o Sapiens e como é que ele caminha na história. Depois, a partir dessa definição, eu desço para as outras ciências sociais. Aí eu vou falar de educação. Primeiro eu falo quem é o Sapiens e como é que ele caminha na história. Se não passar por essa sala, não desce. Respondeu essas 2 perguntas, aí você vai para a educação, vai para a psicologia, vai para o direito, vai para a administração. E aí, como cientista da ciência social, estou propondo a ciência social 2.0. O que é a ciência social 2.0? Galera, sem o McLuhan, não dá mais para entender o mundo. Essa é a ciência social 2.0. Se a gente não colocar a mídia como o disjuntor da história humana, não vai dar para entender o mundo. Eu estou falando desse livrinho aqui, vocês vão falar: Nepô, que fantasia da tua cabeça, que viagem na maionese, né? Olha o que eu abri aqui, galera. Renascença civilizacional. Renascença civilizacional. Vamos falar da Renascença que veio depois da Idade Média. Olha o ano, 1500. O que acontece antes de 1500, que começa a Renascença? Gutenberg e a prensa. E aí o cara abre aqui, ó, Renascença civilizacional. Como é que começa isso? Com a chegada da prensa. Começa com Lutero em 1450 lá, com ele pegando a Bíblia e questionando, e imprimindo e começando, é o primeiro renascentista, o Lutero. E aí depois vem o Descartes, vem o Bacon, vem o Spinoza, e aí começa aquele processo todo mundo melhorando a mente 2, lendo mais, escrevendo mais, melhorando a mente 2, criando novos paradigmas, até 1700 e pouco, quando a gente faz as revoluções. Primeiro inglesa, depois a americana, depois a francesa, e constrói a sociedade que a gente tem hoje. República e livre mercado. Começa tudo ali. A base dos paradigmas foram quais? Da Renascença. E quem que começa a permitir que essa Renascença inicie? A mídia. Aí você vai dizer para esse cara, que é o historiador, você pergunta: querido, por que começa em 1750 a Renascença? Qual é a explicação? Não, foi, sei lá, aconteceu. Aconteceu? Não tem uma explicação?
Não, não tem não. Pô, mas você sabe que o McLuhan diz que foi o Gutenberg que fez isso aí tudo e que foi a prensa que chegou? Ele tem uma explicação. Isso é a ciência social 2.0. Colocando a mídia no epicentro do negócio. Aí se o cara vai falar para mim, depois isso não tem utilidade nenhuma, eu falo, meu irmão, não há como discutir administração sem falar da ciência social 2.0. Não tem como discutir educação sem falar na ciência social 2.0. Não tem como discutir psicologia sem falar na ciência social 2.0. Eu não posso falar da administração. Ah, mas eu entendo muito de administração. Eu não preciso dessa palhaçada tua não, né, pô? Explica o Uber. Explica o Uber, então. Tudo bem, não precisa entender ciência social 2.0. Explica o Uber. Como é possível o Uber existir? Como é possível o YouTube ter 2,2 bilhões de usuários? Explica para mim, por favor. Como é que isso é possível? Me explica isso na história. Não vai explicar. Não vai explicar. Então, a gente está aqui, galera, e eu, em todos os e-books, estou agradecendo a vocês, agradecendo, né? Porque vocês estão me dando a oportunidade. Olha, Fundação Getúlio Vargas. Fui chamado para dar aula lá. Podia ser hoje um professor da FGV. Queriam me impor um PowerPoint. Para dar aula lá eu tinha que repetir um PowerPoint. Não. Adoraria ser professor da Fundação Getúlio Vargas, mas para repetir PowerPoint, meu cachorrinho vai me morder. Não dá. Infelizmente, eu tenho que respeitar meu cachorrinho porque eu não quero ser mordido à noite. Não vou. Fui lá na COP, propus lá na COP a criação, né, de uma pós-graduação baseada na escola canadense. Não quiseram. Não quiseram. Não acharam adequado. O que me sobrou? Me sobrou a Bimodais. Essa pesquisa que a gente está fazendo, e aí que eu digo, não é o mérito do NEPO. O mérito do NEPO foi escolher os canadenses e melhorar os canadenses. Qualquer um que tivesse um pouco de capacidade conceitual, que tem que ter uma mente um pouco facilitando esse trabalho, chegaria ou vai chegar mais na frente a algumas conclusões que nós estamos chegando. Porque a gente está partindo de bases muito consistentes. E esse é o erro que o mercado está cometendo. Eles não estão pegando a base principal, o filé mignon da compreensão do novo cenário. E aí, então, a gente está criando esse processo. E aí isso vai desdobrando numa série de coisas. A gente entrou em inovação pessoal, a gente entrou em questionamento de filosofia, entramos na discussão sobre ciência social. Pô, a gente fez um banzé nessa história. O que vai dar nessa 10ª imersão? Não sei. O que eu sei é, a gente está construindo uma base muito sólida que dá para a gente... Chamo qualquer um para o debate, em qualquer área, em qualquer situação. Meu irmão, então vem, vamos conversar. Vamos dialogar aqui e vamos... Apresenta aí como chega lá o pessoal lá da gestão do conhecimento, eu dou aula na gestão de conhecimento, eu falo, não tem padrão nenhum. Essa visão sobre sociedade de conhecimento, isso é viagem na maionese. Ah, sociedade da informação, viagem na maionese. Revolução industrial, viagem na maionese. Não é que não tem uma revolução no conhecimento. Tem. Não é que não tem uma revolução na informação. Tem. Não é que não tem uma revolução na indústria. Tem. Mas é consequência da revolução de mídia e não a causa. Zilda,
Você que chegou aí, a pioneira da nossa live. O que a senhora tem a me dizer? Zildete, fala aí. Não sei se ela... Ah, Consegui. vamos. Oi. Oi, amor. Oi. Oi. Ah, eu não gosto muito de falar, não. Não, você não gosta, mas você vai ser obrigado. Olha, gente, eu não sei se vocês falaram, vocês estão sabendo, essa menina convive comigo desde que eu estou no berço. Essa menina é minha prima mais velha. Vou contar uma historinha com a Zilda. Fui suspenso na escola, no Pedro II. Zildinha, vamos ver se você lembra. Fui suspenso na escola, né? Eu era um cara todo certinho, eu acabei suspenso. Eu e mais 2. Aí eu falei, cara, fui suspenso. Meu pai, milico, eu fui com medo danado. Fui bater na casa de quem? Para ver se eu conseguia me situar. Na casa de Zilda Maria. Fui lá, Zildinha, fui suspenso. O que eu faço? Me dá uma luz aí. Lá na Conde de Baipendi. Tá lembrada disso, Zilda? Lembro a quando vai pedir. De você ir lá pedindo ajuda, não lembro. Ah, não. mas eu não esqueço isso, não. Mas vocês eram os meus primos mais próximos, sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma, não. Fala, Zildinha, o que você me tem a dizer dessa nossa pegada inicial sobre a escola, essa visão toda? O que você me diz? Olha, esse ano está um ano muito difícil, muito complicado para mim. Né? Então, eu estou meia flutuando. Eu fiz 2 cirurgias em 3 meses. Então, eu não estou legal. Não é bom, não faz pergunta para mim, não. Sendo sincera, não estou. Eu estou voltando devagarinho, porque está sendo barra, está sendo complicado. Então, agradecer a Zildinha esse apoio, agradecer a ela, estimar as melhoras e vamos esse ano. Fernanda, então diz você aí. Bom, primeiro, Zildinha, sorte aí, hein? Força aí, recupere-se, né? Que dá para recuperar. Bom, nós estamos fechando, né? A nona sinfonia. Do Nepô, nossa, né? Eu achei ela a mais meta, né? Das temporadas, das imersões. Mais meta, eu digo aqui, mais se voltou para falar dela mesma, quer dizer, para falar do que, mas que diabo é isso, né? Os bimodais. O que nós estamos, aonde queremos chegar, como, não é onde queremos chegar, mas como estamos caminhando, como é que está sendo esse caminho. Achei isso bem interessante, bem instigante, né? Foram muitas ideias, né? Diferentes, por exemplo, da anterior, oitava, onde a pegada foi mais inovação pessoal, né? Ela ia mais, assim, vamos dizer, ela não estava tão aberta, né? Essa abriu muito, né? Tipo assim, vamos procurar aqui e tal. Então, quando você fala, não sei que vai ser a 10ª, não deve saber mesmo, né? Porque ela vai se fazendo. Isso é interessante. Eu gosto disso, né? Ela vai se fazendo. Aí depois tem, já me acostumei. Começa, não, porque né, a ciência da inovação, tarará, agora... Aí, de repente, ele está dizendo assim, não. Eu estava escrevendo aqui, e eu saquei, percebi que não é bem ciência da inovação e tal. Então, vamos dizer assim, né, ele dá uma certa... O cara estava achando que era e não é, né? Isso é você, né? E hoje, ouvindo lá o podcast, né, o de hoje, está fresquinho aqui na memória, quando você diz, entendi, eu vou acompanhando o seu raciocínio e concordando com ele. Mas quando você diz assim, ok, então a nossa filiação é Toronto. Ok, perfeito.
sempre foi. Né? Por quê? Porque vamos dizer, o fundamento, a essência, o pilar, seja que nome for, mudou a mídia, mudou a sociedade. Todos nós aqui, acho que, né, percebemos isso, acompanhamos isso e nos aprofundamos nisso, é fato. Mas quando você diz, não é mais, e aí você diz, mas Toronto se achava, se dizia, uma escola de comunicação. E agora, em Moraes, é uma escola de ciência social. A minha questão mas veja, Toronto só poderia ser mesmo uma escola de comunicação, porque ela se voltou para a mídia. Ela volta para esse estudo, ela disse, mudou a mídia, mudou a civilização, mas o foco foi para a mídia, né? Aquele livro, Meia Mensagem, lá é o que? A televisão, é o telefone, é o telégrafo, né? Quer dizer, foi pegando e pega, né? O olhar dele é para um olhar na mídia. Né? Então, só essa observação assim, né? Nós vamos para a ciência social, mas mudou a mídia, mudou a sociedade. Né? Talvez porque estamos ficando maduros o suficiente para agora até poder dizer, então vamos ver qual a consequência na sociedade dessa mudança de mídia. Talvez não seja mais preciso olhar tanto para as mídias, né? Cada uma delas, porque já está rolando, já está aí. A mídia digital já está, né? Ela pode não ser compreendida, eu acho que ela não é mesmo, pela maioria ainda não. Né? E aí, só voltando aqui, é o livro lá do Ravelop, né? Ele diz isso, né? Ele diz, por exemplo, quando o alfabeto entra, houve um tempo, né? Um tempo longo até as pessoas começarem a pensar o que o alfabeto estava mudando na Grécia, que ele mudava na oralidade. Teve um tempo. Foi assim, né? Entendi agora. Né? E eu acho que uma característica que nós estamos vivendo, esse tempo é cada vez mais perto, na verdade. Diminui muito, né? Não leva mais 100 anos para, né, dar a sacada seguinte. É muito rápido, né? Então, são alguns, por exemplo, para finalizar aqui, né, eu vi uma frase da reitora aqui da Universidade Federal de São Paulo, e achei muito sacada a frase dela. Ela diz assim, eu estava falando da universidade, né, dos problemas, e de repente ela disse assim, olha, o problema, ela diz bem isso, o problema é que nós temos o currículo do século XIX, um professor do século XX, um aluno do XXI. Por exemplo, essa pessoa, eu acho que ela está mais próxima da gente, assim, ela está percebendo aí, né, vamos dizer, uma falta de sintonia, uma dissonância. E é uma dissonância que a gente está vivendo, né? É isso aí, né? O hino do 19, professores do 20 e alunos do 21. Né? Então, o que eu quero dizer? Nós estamos, né, por a minha opinião, na crista dessa mudança, é a crista. Então, assim, sabe, quando faz a onda, nós estamos na crista dela. Né? Ela ainda não se completou, e talvez a gente nem, como pessoas, né, veja isso, a gente corra antes disso, né? Mas há um tempo aí para esse movimento, né? Não sei se ficou confuso. Não, olha só, eu só queria fazer um comentário, que é o seguinte. Eu fiz aqui uma análise, a crítica que eu faço a Toronto, e obviamente, pô, eles tiveram um mérito maravilhoso de fazer tudo que eles fizeram, só que o papel dos braços, e a gente é um braço de lá, é justamente ver o que a gente pode melhorar. Evidentemente.
Então, quando eu faço o estudo, e aí eu chamei de impactologia, e eu digo assim, se eu digo, dentro da comunicação, mudou a mídia, mudou a sociedade, opa, não é mais comunicação. Se ele tivesse dito assim, mudou a mídia, mudou a publicidade, comunicação. Só que ele falou, mudou a mídia, mudou a sociedade, ele mudou o motor da história. Ele entrou na essência do Sapiens, que é a jornada humana. O que eu estou acusando é McLuhan, pena que ele não está vivo, né? McLuhan, Pierre Lévy tá, né? McLuhan. Ah, estão chamando aqui, peraí. Deixa eu botar alguém aqui. Ué. Quem está querendo entrar? Ah, o Átila. O McLuhan, você está propondo uma mudança no epicentro da ciência social. Você não é mais uma escola de comunicação a partir dessa frase. Isso é impactologia. Sabe quem fez isso? O Mises, da escola austríaca. Ele tem uma definição que ele criou, se eu não me engano, é para a galáxia. O que ele falou? Eu não estou mais na economia. Ele não chegou aos detalhes, mas ele começou a falar da sociedade humana. Aí começou a falar naquela ideia de que o ser humano procura sempre ser mais feliz amanhã do que hoje. Ele saiu da economia. Então ele sacou que o que ele estava falando já não cabia mais dentro da economia. É isso que eu estou falando. Então, eu não estou criticando a escola de Toronto para dizer, naquela época eles deviam dizer isso. Não. Eles disseram, o que eles disseram está ótimo. Muito obrigado. O que eu estou dizendo é, nós que somos um braço, e alguém fala, você é um braço da escola de Toronto, então você é o pessoal de comunicação. Eu falo, não é. Nós somos da ciência social. Porque quando muda a mídia, muda a sociedade, eu estou mudando o epicentro da ciência social, que responde quem é o Sapiens e como ele caminha na história. E aí tem uma resposta diferente. E aí muda tudo. Isso é uma coisa. Comentando a Fernanda, né? Um outro comentário, eu acho que... porque no semestre passado, a gente fez muita leitura de inovação pessoal. Eu diria que foi o mergulho da inovação pessoal. Né? Esse semestre teve os livros todos, eu acho que foi assim, a consolidação da narrativa, porque teve a publicação de todos os e-books, começou em maio, praticamente da metade para frente. Acho que tem coisas em abril também. E aí consolidou. Então isso eu acho que teve essa pegada. Aí por que vocês vão perguntar, né, pô, por que a ciência da inovação não é mais ciência da inovação? Porque tem o marketing. Tem o marketing. Eu não sei se eu vou tirar essa história de inovação consciente, porque isso é marketing. Agora, do ponto de vista interno, da narrativa interna, o que eu saquei? A inovação, ela não é uma ciência. Ela é uma atividade permanente do Sapiens, que caracteriza a resposta. Quem é o Sapiens? O Sapiens é uma espécie que se diferencia das outras pela inovação reflexiva. Então, é uma resposta a essa pergunta, quem é o Sapiens? Então, ela é, a inovação, ela não é uma ciência, ela é parte integrante da espécie. Eu posso estudar, né, as atividades inovadoras como, né, poderia até fazer isso, né, como eu melhoro as inovações, etc, etc. Mas ela é parte da essência. E aí, então, como ciência social, eu me sinto menos contraditório. Porque eu não posso ser contraditório, Fernanda. Porque tem uma coisa interessante, é o seguinte. Eu estou me preparando para conversar
com pessoas que têm bagagem. E eu não posso chegar lá no meio do negócio e começar a gaguejar. Então, a coisa não pode ter contradição. Então, eu posso dizer, aí você não está falando ciência da inovação, isso é marketing. Nós somos ciência social e a inovação faz parte integrante da espécie. Foi aí que eu me senti confortável para falar da inovação. Aí eu posso dizer que a gente sim faz inovação civilizacional de forma espontânea, sim faz inovação organizacional, sim faz inovação pessoal. E aí cada uma dessas camadas tem história. Poderia criar uma ciência da inovação? Poderia, talvez. Como uma subciência, né? Ou uma das ciências sociais? Poderia. Talvez pudesse. Não descarto. Mas eu não caracterizo a bimodais como ciência. É uma das. A gente pensa sobre isso também, pensa sobre educação, pensa sobre administração, né? E não é o nosso epicentro. Doutor Wagner, o que o senhor me diz? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tá me ouvindo bem, né, pô? Totalmente. Maravilha. Vamos me introduzir um pouco, como a Fernanda disse aí, muito bem colocado. Cheguei essa nona imersão, é a minha 8ª, no caso, né? Só não participei da primeira, então estou aí dá quantos? Dá 4 anos e meio de brincadeira? 4 3 anos. anos e meio? 4 anos. 4 anos, exato. E acredito que essa sua nova colocação como explicador, acho que ela encaixa, né? Porque, de fato, nós estamos tentando entender, né? Eu acredito que nós estamos num grande diagnóstico, né? E esse diagnóstico, ele tem uma volta imensa para acontecer. Nós estamos, talvez, depois do meio da curva já da volta, mas ainda em entendimento. Então, quando você se posiciona como explicador, eu acho que encaixa muito no nosso dia a dia. Como talvez todos já se lembrem, mas eu vou reforçar, eu sou veterinário e eu trabalho no agro, né? E nosso objetivo, o nosso momento em que a empresa está hoje, é buscando digitalizar ao máximo o que está super analógico ainda no agro. Então, assim, a gente tem feito algumas mentorias aí com o Depô e a gente entende o que a Agro10X, que é a nossa empresa 1.0, ainda está fazendo, que é esforçando para digitalizar processos comerciais, marketing e tudo, dentro desse mundo da pecuária, pouca agricultura, mas na pecuária a gente atua bastante, principalmente essa pecuária de genética, né, de animais melhoradores e tudo. E o esforço nosso aqui é digitalizar, é dar esse primeiro passo no caminho da inovação, né? Eu fico aqui me pensando e às vezes pego, né, como que nós vamos uberizar, como nós vamos virar 2.0 e tudo mais, e o quanto que um fenômeno que eu passei muito forte, ou pré-pandemia, ou durante, e agora estou passando pós. No pré-pandemia, eu tentei convencer as pessoas que digitalizar dava para escalar e dava para fazer as coisas com mais eficiência, com menor custo, etc. Quando estourou a pandemia, a minha argumentação ela não se fez necessária. Todo mundo só tinha esse canal, foi muito fácil, a gente explodiu a empresa e etc. e tal. Porém, as coisas voltaram para o normalzão. E esse normalzão parece mais com pré-pandemia do que com pandemia ou pós-pandemia. Essa hoje é a minha sensação. As coisas tradicionais, o jeitão de fazer, o modelão comando e controle, o representante comercial visitando o cliente, tudo que era tradicional, que era ali presencial, com aqueles mesmos cursos, com a mesma forma de fazer, eles ganharam um novo espaço aí muito forte. Não sei se foi o anseio da sociedade em se encontrar novamente,
em confraternizar ou até mesmo fazer um happy hour no final da venda e etc. Eu não sei. Mas eu só sei que a gente está vendo isso e o agro está passando por um desafio muito grande, né? Mundialmente falando, as commodities caíram, o dólar está menos valorizado em relação ao real. Para exportador, isso é uma coisa que impacta. O ciclo pecuário coincidiu com o ciclo nos Estados Unidos, então é um ciclo de baixa da pecuária, né? Então está todo mundo também apertado e morrendo de medo aí do que o governo e tudo mais vai fazer. E eu fico aqui me pensando, porque nossas vendas caíram bruscamente, e hoje à tarde eu estava desenhando um novo produto que eu estou pensando em digitalizar ainda as coisas, mas ontem eu visitei um cliente e ele falou assim, a evolução do meu gado andou mais rápido do que o marketing. Porque eu fiz uma observação no modelo em que ele estava fazendo marketing, ele não estava produzindo conteúdo, teve uma reunião lá uma reunião importante na fazenda dele, com vários especialistas e tudo mais, e acabou a reunião, eu falei Alcine, dá uma olhada em tudo que aconteceu aqui. A gente produziu um conteúdo aqui fantástico, nós tínhamos aqui especialistas do Rio Grande do Sul, nós tínhamos especialistas de todas as partes aí, né? Gente do norte, em reprodução, em genética e tudo. Foi feita uma discussão aqui fantástica e ela ficou no ar. Terminou a reunião, acabou a conversa. E a gente não conseguiu captar isso daqui, não conseguimos digitalizar isso que foi construído aqui, esse mastermind aqui, ele não foi digitalizado, logicamente ele não vai ser explorado para os próximos dias, ou seja, nasceu e morreu dentro daquele momento e tudo. Então é isso, eu entendo que ainda estamos na curva da inovação, o desafio nosso ainda é digitalizar, está longe de uberizar, e eu não sei se a gente vai passar, talvez o Nepo possa falar um pouco sobre isso, se a gente vai ter um salto, porque eu fico pensando, teria digitalização ou uberização, mas se a gente vai ter um salto de uma vez com a inserção da IA dentro de tudo, vou te dar o exemplo do e-commerce, né? Porque o cara poderia comprar lá numa plataforma morta, né? Um negócio que você entra sozinho, e aí você vai entrar e ter a experiência de uma IA gerando uma ajuda ali para aquele consumidor e vai deixar todos esses outros estágios para trás e, enfim, é isso. Eu acho que foi uma nona imersão aí que trouxe, eu fiquei um pouco mais próximo da escola, fiz muita mentoria aí com o Nepo, estamos tentando entender, eu acho que é sobre explicar mesmo, e é por aí. Não é fácil a gente concluir, trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para os nossos negócios. Estou tentando criar mais um modelo de negócio digitalizado, ainda assim com o pé atrás. E aí, agora eles vão entender? Como é que um produtor vira para mim e fala que o gado dele evoluiu mais rápido do que o marketing no mundo? Eu fico olhando uma coisa dessa e falo assim, aí eu fiz um post. Precisamos aumentar o nível de adoção de marketing digital no agro. Porque um produtor me falou que o gado dele evoluiu mais rápido que o marketing. Eu falei, tem algum descasamento aí que eles não estão entendendo. Mas é isso aí, pessoal. Acho que contribuir aqui nas lives do Nepo é mais complicar do que explicar. Mas a função de explicador é dele, então eu vou deixar a bola. Não, eu agradeço. Eu diria para você o seguinte, eu estou quebrando a cabeça aí nesse e-book aí sobre negócios, né? É a volta da conversa para empresas, né? Eu abandonei um pouco esse papo, né? Porque o que tem de novo, a gente conversou até sobre isso, né? O que tem de novo para a gente pensar o futuro. Eu estou agora refazendo o e-book, eu comecei a fazer, achei melhor recomeçar do zero. Quanto mais digitalizável é o negócio do cara, mais ele é impactado rapidamente pelo digital. Essa é a regra.
a gente tem que separar os negócios. Meu irmãozinho, o teu negócio é digitalizável? Dá para transformar em bit? Dá. Então, meu irmão, corre. Corre que o bicho vai pegar. Porque botou em bits, cara, aí vai curso, filme, informação, né? E mesmo coisas do tipo venda, mobilidade, porque aí eu falei, existe um digitalizável que exige presença, mas Sim. digitalizável, a mobilidade, né? Então você tem o Uber, você tem o Waze, você tem... Mas, pô, deixa eu te dar um exemplo, rapidinho, para não alongar. Eu trabalhei 10 anos numa empresa de genética e eu demorei 10 anos para abrir 16 representantes comerciais. E na época, que foi até 2019, os meus colegas me chamavam de doido, que eu estava dividindo demais a área, que eu já estava com 10, já fui para 26 representantes, etc. E agora, nesse período agora de janeiro a maio, eu digitalizei todo esse processo de abertura de representação, capacitação e geração de semanas de negócio online. Nós saímos de 24 para 115 representantes em 90 dias. A gente fez foi assim, um atropelo que a empresa está impressionada. E uma qualidade altíssima, reuniões online, inaugurei a Universidade Corporativa online e agora eu crio semanas de negócio que tem a nossa estrutura do lançamento digital para produto físico. Aí eu crio a oportunidade de negócio, tudo online, e eu não ando. Só que eu vou chegar ao final do ano com 200 representantes, enquanto que no mundo convencional é um supervisor para 20. Então, de 1 para 200, nós vamos economizar 9 supervisores. Então, assim, é o que você está falando, dá para digitalizar, mas não é brincadeira. Esse é o desafio. Então, assim, eu acho que quanto mais palpável e mais tangível é o produto, ele fica mais protegido do digital. Então, um setor como o agro, que é um setor como é o setor de minério, é o setor de qualquer coisa que tenha coisas De físicas, grão, de gado. você tem problema. Vamos lá, Guedes, comenta aí. O que o senhor tem a dizer? Porra, eu tenho tanta coisa para dizer, né? Sabia Modaz deixa a gente pensando tanto, né, ao mesmo tempo. Eu queria primeiro fazer uma brincadeira, né, que você falou da FGV, né? Da FGV que você chegou lá, os caras falaram do PowerPoint, você falou, não vou fazer. Eu dei aula na FGV, né? E é exatamente isso. Só que quando me convidaram, eu não sabia que eles iam me passar um PowerPoint, né? Então, quando eu efetivamente recebi aquele material e comecei a dar aula lá, na época eu estava dando aula de gerenciamento de projetos no MBA, eu tive que seguir aquele padrão daquele PowerPoint, né? Só que eu sempre parava o PowerPoint e comentava e falava e etc. E falava outras coisas, né? E às vezes deixava o PowerPoint de lado. Chegou na terceira aula, a turma chegou e falou o seguinte: ô Guedes, cara, dá a tua aula da tua forma. Não segue o PowerPoint, não. E eu achei isso emblemático. Me lembrei agora de você falando isso. Porque você vive falando, né? Cada vez mais o mundo é da descentralização, né? Isso aí foi emblemático. É do tipo assim, olha, a FGV querendo centralizar, você tem que seguir esse professor com essa metodologia, com esse PowerPoint, e o usuário final, o cliente final, falando assim, não, pode descentralizar, porque aqui quem manda somos nós. Olha que legal, é uma uberização da educação, porque eles falaram assim, eu prefiro o like da sua aula do que o like daquele professorzinho PowerPoint chato lá. Mas isso é só um detalhe aí. Eu queria provocar, primeiro, estamos aí junto, né, novamente, é fantástico eu estar aqui, só gratidão por estar aqui, ainda mais na mesma cidade, que eu posso encontrar o mestre e tomar um café com eles, muitos de vocês não podem. Só um parênteses. Galera, avisando a todo mundo que vamos fazer um evento em setembro, em Teresópolis. O Guedes vai oferecer um churrasco na casa dele,
Fechado, fechadíssimo. Já tá combinado. O Átila já está com a moto pronta, a cinquentinha dele, vai demorar. Não compensa, não. Não compensa, não. Ele pode tomar um cafezinho, a gente não pode. Aí a gente está sofrendo do mesmo jeito. Então vai ter última semana de setembro, primeiro encontro anual dos bimodais. Vamos inaugurar, e se a gente puder fazer todo ano, vamos fazer aqui em Teresópolis. Vai lá, Guedes. Churrasco na casa do Guedes e o amigo ali do Agro 10 traz o gado, né? Exatamente. É isso aí. A picanha é por conta do Agro 10. A gente mata e queima a carne. Mas, na brincadeira, eu queria já provocar, para a 10ª, né? Quero fazer uma provocação mesmo. Estou fazendo uma provocação online aqui para todo mundo, mas diretamente para você, que é o nosso mestre. O McLuhan, ele morreu em 1980. Isso. Né? A gente sabe disso. A Atari foi lançada em 77. Ele não teve tempo de jogar videogame. Tá? A minha provocação é o seguinte: ele falava que a mídia muda a civilização. E hoje, você sabe, eu trabalho com gamificação, com edutainment, né? Eu diria que não só a mídia muda a civilização, mas os videogames mudam a civilização. Então, eu queria que a gente pensasse se não vale a gente ampliar o escopo do a mídia muda a civilização para a mídia, a tecnologia e a experiência digital, porque muita gente pode chegar e não, videogame é mídia. Não. Videogame não é mídia. Videogame usa mídias. Videogame é experiência. E dentro de uma experiência de se usar o videogame, sim, já é considerado uma ciência social, antes que a gente pergunte, tá? É só procurar. Videogame, gamificação, já é considerado ciência social porque está impactando diretamente várias áreas da humanidade, inclusive, só para lembrar, videogame já tem um PIB maior de venda do que música e cinema juntos, que são mídias tradicionais. Videogame já está impactando completamente a educação. Certeza mais do que absoluta certeza absoluta que eu trabalho com isso, então eu tenho que ter a certeza absoluta que o que originou essa onda de metaverso foi videogame. Metaverso vem do videogame. E antes que alguém pergunte sobre IA, já se utiliza IA em videogames há mais de 15 anos. Quando você joga e tem um PC, um NPC, um non-player character do outro lado, lutando contra você e fazendo coisas a partir de coisas que você faz, isso é inteligência artificial. Então, o processo de videogame, o processo de gaming online, digital, etc., tem impactado várias mídias, várias formas que o ser humano se torna e comportamentos sociais. Vide a garotada. Eu tenho um filho de 15 anos. E no outro dia ele estava debatendo comigo um monte de coisa na hora do almoço, e ele falando sobre isso, sobre aquilo. Eu falei, cara, você está aprendendo essas coisas na escola? Ele falou, não, eu aprendo isso nos videogames. Então, o videogame está funcionando, às vezes, dependendo do tipo de abordagem que você está, de uma forma muito mais eficiente do que a escola, porque o videogame ele tem uma experiência emocional muito mais forte do que a experiência que ele tem na escola. Então, estou jogando aqui a semente para a gente discutir isso no nosso 10º ciclo, para a gente questionar: a mídia muda a civilização ou a mídia e a experiência digital é que mudam a civilização? Agora, já que o pensamento dele morreu em 80, claro, a gente é uma escola que continua, tem outros pensadores que continuaram, mas será que foi pensado essa adaptação de peraí, é verdade, na época que ele pensou isso, a mídia era aquilo. A mídia agora não é isso. A mídia está mudando. A gente pode pensar que um Instagram, um Facebook, whatever, ainda são mídias digitais. Mas um videogame já não é uma mídia digital, já é uma experiência digital que é multimídia. É transmediática. Eu diria o seguinte, eu acho o seguinte, o conceito mídia
ele se ampliou, ele mudou a mídia, mudou a sociedade, ele continua, porque a introdução do computador é o epicentro dessa nossa revolução. O computador que traz a partir dele várias tecnopossibilidades, né? Que aí estão perguntando, né? Inteligência artificial, que é uma discussão também que eu quero tocar na 10ª, abordar mais sobre. Está muito bagunçada essa discussão sobre inteligência artificial, está muito pouco explicada, precisa organizar um pouco essa conversa. Essa ideia do jogo é legal, né? Eu acho que essa ideia do jogo pensar jogos e como é que isso, né? Porque é a demanda da interação, né? Vale a pena pensar sobre isso sim. Eu acho que vou botar a cabecinha para funcionar nessa direção. Zildinha, me fala aí. Tá levantando a mão? Eu tenho 5 netos. 2 meninos e 3 meninas. Os meninos jogam videogame, as meninas não jogam. Isso não, usando o teu argumento, não aumentaria a diferença, porque nenhuma joga, nenhuma tem interesse. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Percepção pessoal sua, tá, Zilda? 51% dos jogadores de videogame no Brasil são mulheres. Porque a gente pensa... Qual é o problema da gente pensar que é o menino, é o homem que joga? É porque a gente associa a alguém sentado na frente da televisão ou do computador com um joystick na mão, com teclado, etc., jogando. A videogame você pode jogar no celular. As mulheres jogam muito mais jogos mobile do que o homem. A gente associa videogame a dar tiro, a pular. A minha esposa, por exemplo, ela joga Candy Crush. Ela está dentro dessa linha dos 51%. A minha esposa eu sou completamente nerd, geek gamer, né? Ela é totalmente... Ela fez letras. Ela trabalha com economia. Ela é avessa a qualquer tipo de experiência lúdica de videogame, né? Ela ótimo. Mas ela joga mobile. Então, Zilda, essa percepção, tá? De que, sim, as meninas jogam, as mulheres jogam, mas talvez elas não joguem o que os homens joguem, tá? Elas estão mais focadas hoje no mobile, nos jogos mobile, tá? Mas também tem muita menina que joga. É questão muito de você encontrar os clãzinhos, as tribinhos, realmente, em termos de esportes, jogos de tiro, jogos de console, etc., maioria homens. No geral, se a gente juntar console, computador e mobile, 51% mulheres. Cláudio. Isso aí é uma... Desculpe, Zilda, fala. Ok, é uma boa colocação. Mas elas têm celular, uma não tem, que ainda é mais novinha, mas elas não jogam. Eu jogo. Olha aí. Você falou, olha aí, tá vendo? Eu jogo. Você tem razão. Eu vesti a carapuça. Então, fora da curva é só a outra, que nasceu fora dos meios digitais. Mas, e o detalhe, eu não vou negar, eu também jogo xadrez. Eu jogo tanto que o meu celular está marcado, a tela do celular está marcado com o tabuleiro. Hoje é difícil encontrar alguém que não jogue alguma coisa online. Cláudio, né? Comenta aí o que você tem a dizer aí da nossa imersão, dos nossos papos aqui. O que você diz aí, Cláudio? Perspectivas para a próxima? Fábio, fala você, depois o Cláudio fala. Depois, eu acho que, antes de mais nada, aí, boa noite a todos. Falei rapidinho na hora que eu cheguei. É um prazer também fazer parte desse clã do Nepo aí, essa equipe renascentista, né? E eu vou até fazer minha colaboração nesse aspecto aí, né? Eu acho que são tantas nuances, tantos assuntos que a gente poderia falar. Eu vou pegar uma observação aqui que me veio a partir da sua fala, Nepo, e vou dar uma ênfase para isso, né? Eu acho que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? O Geek Gamer aí sabe de quem é essa frase, e todos nós. Tô jogando tem aqui, Fábio. Tô jogando tem você aqui.
Eu vi. Então é do Homem-Aranha lá, né? E é uma frase que eu sempre uso porque ela tem um fundo filosófico muito importante. E eu acho que quando a gente está aqui ampliando nossa mente, enxergando essas coisas na crista da onda, como a Fernanda diz, eu vejo um futuro, e agora a gente consolidando cada vez mais esses discursos, onde a gente pode até ser conceituador, ou seguir o exemplo do Nepo e se tornar explicador, mas a gente também tem que ser disseminador, né? Eu acho que o mundo precisa ser, a gente precisa expor essa narrativa para as pessoas, para o mundo, né? Eu não vi em nenhum outro lugar nada parecido com essa perspectiva, e ela é a que mais faz sentido para mim hoje, para explicar realmente o universo digital. Então, eu acho que só colocando que se eu fosse falar uma colaboração, pensando no futuro, o que poderia colaborar nessa nova temporada, fazendo um brainstorm aqui, uma coisa é consolidar cada vez mais, e talvez estimular isso depois em nós, esse espírito disseminador também da narrativa, e talvez pensar ferramentas para a gente fazer isso, né? Eu acho que isso vai gerar um impacto mais prático na sociedade, porque você transmite a informação. A gente pega essa informação e cada um usa nas suas áreas, no seu dia a dia. Mas a narrativa em si, ela é importante, aí, eu acho que para a sociedade como um todo, né? Então, com grandes poderes e grandes responsabilidades. A gente está enxergando aí e a gente tem uma missão aí, né? Eu acho que eu gosto de enxergar dessa forma, né? Pelo menos isso eu trago um pouco para mim aí, essa missão. Show. Mas é essa visão aí que eu trago. Cláudio, é você agora, fala. Boa noite, tudo Boa bem, noite, pessoal? querido. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu também tenho percebido essa necessidade de me comunicar. E aí encontrei a escola bimodal, encontrei Nepo, que realmente veio com uma narrativa que tem tudo a ver comigo. Mas eu ainda continuo sem conseguir me comunicar, né? Parece que tem um gap entre nós e os demais, a sociedade. E assim como o nosso amigo Fábio falou, acho interessante a gente começar a criar aí alguns degraus para ir até as pessoas e trazê-las para a nossa, não para a nossa narrativa, trazê-las para para a bimodal, né? Não vou dizer que a narrativa é nossa, mas é a realidade que a gente tem percebido. E assim, eu queria colocar aqui, né, eu queria que você me falasse, eu outro dia ouvi que a gente precisa de 3 coisas para se desenvolver. Precisamos de uma oportunidade, um ambiente, uma tecnologia e feedback. Então, se eu fico muito tempo na internet, mudei a mídia, eu acabo mudando. Então, vamos supor, eu desligo a internet, eu vou para o meio do mato, eu mudo também. Mas como a maioria das pessoas foram, posso dizer, encantadas por essa nova realidade digital, e aí elas estão, então a nossa sociedade está sofrendo essa transformação. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa ideia. Nós falamos sobre mudou a mídia e mudou a sociedade. E há um tempo atrás eu li sobre, olha, a sua interação com o ambiente, mais a tecnologia que você usa, mais o feedback que você recebe, faz com que você tenha uma transformação. Não seria, assim, basicamente a mesma coisa? Ou seja, a mídia, ela é um ambiente onde nós estamos utilizando tecnologias e aí existe essa interação e a gente acaba mudando, porque estamos em um ambiente diferente, um ambiente digital. É isso? Mas olha só, mas aí a gente tem que fazer a separação das camadas. Quando o McLuhan fala mudou a mídia, mudou a civilização, ele está falando da civilização como um todo. Quando a gente fala de uma pessoa, né, mudou a tecnologia que ele está usando, mudou o ambiente que ele está e mudou os feedbacks que ele recebe, a gente está falando de uma pessoa. Com certeza que muda. Mas existe uma diferença
E é isso que é importante aí nas camadas, né? Uma coisa é a gente analisar a civilização, falar, olha, a mudança que a gente está vivendo com a chegada da nova mídia está afetando toda a civilização. Todos os países estão migrando para o digital, né? Por mais que as pessoas não queiram, em determinados países, que entre o digital, estão sendo afetados. Então o digital é um fenômeno civilizacional, é global. Esferas diferentes. Né? E a esfera do dia a dia, assim, o Nepô foi, eu e Fábio, a gente estava conversando sobre isso hoje. Eu vim para Teresópolis, mudou muita coisa na minha vida, né? Morar numa cidade pequena, tem coisas boas, coisas ruins. Eu fiquei mais tranquilo, ajuda a criatividade, mas por outro lado não tem pessoas, às vezes, para a gente trocar mais e tal. Fala, Cláudio. Então, vamos supor, Nepô acabou mudando, porque a mídia permitiu que ele ficasse em uma cidade menor. Nepô voltou a ser um artesão, voltou a ser um cara que cuida de flores, que observa a natureza. Nepô se tornou mais humano, mais sensível, mais preocupado com o seu meio. Eu, por exemplo, meu sonho seria no futuro ter uma taberna, onde eu iria convidar a Bimodal para ir ali provar sabores, gostos, olhar as estrelas, tomar um bom vinho na beira em volta de uma fogueira comigo. E o meu trabalho seria um trabalho digital, à distância, mas meu dia a dia seria mais um dia onde apreciar o sabor da vida, as emoções que a sociedade nos tirou, porque a sociedade, por sua tecnologia e influência, tragou as nossas almas e os nossos sentimentos para objetos, para bens materiais, nos privando de perceber e sentir a vida. Coisa que Nepô hoje está percebendo e sentindo. A qualidade de vida dele. Nepô hoje não abre mão da qualidade que ele tem, da narrativa de vida que ele tem, por nenhuma grande universidade ou nenhuma grande empresa. Ele diz, não, eu sei quem eu sou mais humano, eu percebo as coisas, tenho uma tecnologia que me permitiu isso. Então, acho que aí eu coloquei uma pergunta sobre a inteligência artificial vai permitir que o Nepô seja ele cada vez mais. Porém, qual é a nossa capacidade de escalar a nossa arte própria? Qual é a nossa capacidade de sustentar o dia a dia da nossa arte própria? Qual é a nossa capacidade de nos articularmos com as outras pessoas, que não seja ali do dia a dia? Até onde nós queremos ir nessa comunidade? Então, essas são as perguntas, né? Beleza, hoje eu posso trabalhar na chácara da minha mãe, coisa que eu não podia. Hoje eu fico na chácara da minha mãe e eu tenho internet, tenho conforto, tenho ar-condicionado, tenho TV a cabo. E eu saí da chácara da minha mãe porque na chácara da minha mãe não tinha diversão, não tinha cinema, não tinha faculdade, não tinha estudo. Hoje, na chácara da minha mãe, eu consigo tudo isso e ainda consigo apreciar os pássaros, o cavalo, consigo ver a galinha, consigo ver o peixe, consigo respirar uma noite diferente. Bom, mas eu não sou milionário. Mas eu não sou o cara que está andando de Ferrari. Aí o que eu digo é o seguinte, você é rico. Né? A riqueza é você ter uma vida que você gosta. Isso. Olha, agora, eu vou recomendar você. Como é que nós, que apreciamos o sentido das coisas, porque nós não somos aqueles caras que estamos correndo atrás de uma cenoura. Nós apreciamos o sentido das coisas e fazemos as coisas porque tem sentido para nós. Por isso nós somos na bimodal. Mas como é que nós podemos conversar com a sociedade, né? Aí vem essas ferramentas. Se a gente não tiver algumas ferramentas de conversa, para mim ainda é muito difícil conversar. É isso. Aí tem duas questões aí. A questão aquele papo do AA, né?
Se você bebe é um problema seu, se você quer parar de beber é um problema nosso. E o nosso papo é o seguinte, se você quer viver, pensar o futuro do jeito assim, meio bobão, é problema seu. Se você quer aprofundar, aí é problema nosso. Eu acho que a gente tem que ir na atração. A gente tem feito esse trabalho de atração, às vezes com sucesso, às vezes com menos sucesso. Fábio, rapidinho, porque ainda tem dois para falar. Só somando com o que o Cláudio falou, e aí já pegando esse gancho final que você colocou, a ideia não é nem atrair tantas as pessoas, é disseminar mais a informação e quem tiver que vir, vai vir de uma forma natural, entendeu? E as ferramentas, eu não tenho nem ideia do que é, mas eu acho que são reflexões específicas em conceitos, em coisas que vão mexer em engrenagem dentro da gente, de forma que provoque isso, né? Até tive aquela ideia do diário, que não sei, é uma coisa que eu vou adotar para mim, a gente está falando, mas são coisas que vai fortalecendo o espírito do bimodal renascentista. É tipo isso, é mais uma provocação também. Tá? Eu já estou me comprometendo, o Guedes fez a provocação, eu vou botar na... Quero ler um livro, ver se o Guedes me indica, um livro sobre game, né? O impacto do game na sociedade, e inteligência artificial. Pegar um livro sobre inteligência artificial, um livro bom, para poder ver como é que ele está falando e ver os buracos e o que a gente pode melhorar. Está muito bagunçada essa conversa. Alisson, fala aí, Alisson, o que você tem a dizer? Boa noite, pessoal. Boa noite. Não consegui abrir o vídeo porque eu estou em casa. Eu não participei da reunião pessoal, mas eu estou sempre acompanhando os áudios quando eu estou todos os dias. Assim, meu comentário que eu tenho a fazer para esse final, né, que quando a gente... aliás, quando eu comecei aqui, acho que foi 2020, né? Depois eu parei um ano. Eu sempre tentei observar essa questão de como que os meios que a gente lida no dia a dia está fazendo para conseguir não ser engolido por essa onda que está vindo da digitalização. Né? E uma das coisas que eu observo muito é que até há uma tentativa das empresas, das pessoas de se aperfeiçoar para isso. Mas eu vejo assim, ainda como uma coisa assim, meio que eu vou fingir que eu vou tentar, mas não se aprofunda, né? Porque, por exemplo, interessante. Se ninguém soubesse mexer no Excel, a gente não ia trabalhar com tabelas no Excel, porque ninguém ia se envolver, sabe? Que ninguém tem. E hoje em dia, quando você vai vendo as ferramentas digitais que a gente observa, a grande maioria das pessoas já não sabe. Tem gente que não sabe o que é um GPT, já GPT. Tem gente que não sabe o que é um Power BI, por exemplo. E daí, quando você vai observando temos de número de pessoas que estão antenadas das coisas que são necessárias para poder não ser engolidas pela digitalização, são poucas as pessoas. Aí eu questiono, será que aí eu não sei também se é um meio que eu amo, né? Se é um pouco que está. Poucas pessoas estão tentando arrumar um pouco de madeira para quando der um tsunami da mudança paradigmática que a gente tem aí na questão digital. Então, até porque, quando você vai observando as pessoas que querem mudar, elas não se aprofundam porque elas ainda têm um conceito que elas acham que é certo e não querem abandonar. É abandonar completamente aquilo que você acredita, que você vai fazer uma coisa e observado, né? Você vê as pessoas ainda... por exemplo, eu tenho 38 anos. Eu vejo pessoas da minha idade com um pensamento dinossáurico ainda, completo, assim, que ela não quer abandonar aquela maneira de pensar e
que ela pensa é isso. Até aquela frase que o Einstein, não sei se foi Einstein mesmo que falou, que é assim, como funeral, né? O vídeo, o som está um pouco cortado, Alisson. Mas beleza. Ficou um pouco baixo, eu tive que aumentar aqui um pouquinho para poder ouvir. Átila, fecha aí a nossa live. Bota o som aí, meu jovem. Boa noite, pessoal. Vem cá, só perguntar, tu já limpou a moto, já arrumou a moto para vir, não? Tudo certo. Tá tudo certo? Falei com minha senhora aqui se ela queria ir com a gente para fazer esse passeio aí no final de setembro. Show de bola. Vamos pro parque. Vê se o som fica bom que eu falo aqui pertinho. Aqui, assim. Não, tá bom, cara. O cara quer tirar onda, fala. Atenção, senhoras e senhores. É um prazer enorme estar aqui em mais uma live bimodal. Depois eu vou fazer aqui uma brincadeira em cima de tudo que foi mastigado aí, que você colocou, para efeito provocativo, tá? Estilo do Guedes Online aí, tá? O que eu coloquei aqui? Eu coloquei a seleção natural bimodal, tá? Que é a ótica da sobrevivência a partir de um ponto de vista de seleção natural. Aí eu escrevi o seguinte texto, depois eu compartilho aqui no chat. Coloquei assim: considerando a sobrevivência da tecnoespécie do sendo humano para a ciência social bimodal, a inovação é mais um efeito que serve de subsídio para o novo ciclo de sobrevivência. Quem entende melhor as necessidades inova melhor e sobrevive melhor. Quem não entende as necessidades e não inova bem, tende à extinção. Inovar é melhor usar as tecnologias para a própria sobrevivência, o que facilita a sobrevivência da tecnoespécie. Legal. Tá? Então é um mix aí do nosso debate, salada mista, o que eu tenho aí acompanhado e me divertido muito. Eu falei no mês passado que foi um prazer, né, uma honra estar junto com a publicação, né, do último e-book, junto com o Nepô. Eu acho que a gente deveria estar brincando um pouco mais disso, né, com mais pessoas engajadas, talvez até capitulando alguma coisa, sabe, Nepô, para poder... pensei muito assim, ter uma historinha. Acho que a Fernanda vai gostar mais disso, sabe? O cara abrir um tema e você arrematar, entendeu? Para ficar meio ponto e contraponto, sabe? Porque eu vejo assim, quando a gente tem um pensamento e que ele tem similaridade, a tendência é a gente acrescentar alguma coisa em cima disso. É o que a gente faz em níveis de graduação, aí você cresce um pouquinho para mestrado e você aprofunda mais para o doutorado, mas você está crescendo em conhecimento na similaridade. E existe um outro crescimento do conhecimento, que é o crescimento na adversidade. Existe um ponto para ser explorado aqui, tem outro ponto para ser explorado aqui. Então a gente está fazendo uma expansão dessa camada de conhecimento através de pensamentos diversos. Lá na frente, em algum lugar, ele vai ter um modelo convergente, tá? Vou puxar um gancho com as coisas que o Wagner estava falando lá do agro. Tá? Então, ele tem um modelo de criação de representação. Para esse modelo, e onde ele tem o RH dele, que é escolher o representante, capacitar o representante o mais rápido possível, é um modelo de franchise. Ele replica, ele consegue identificar todos os requisitos que ele precisa de um representante, ele consegue dar capacidade para esse representante e ele consegue botar o negócio para funcionar. Está mais que provado. Para quem tinha pouquinho de dezena e passou para centena, o modelo funciona. Tá? Agora, ele não consegue, alterar o processo de gestação do gado, ele não consegue aumentar o tamanho das terras, ele não consegue fazer uma série de coisas. Isso é muito orgânico. E eu vejo que a bimodalidade vai ser exatamente isso.
como é que eu coloco no mundo orgânico, físico, as habilidades que a gente tem das tecnologias digitais. Por isso que a leitura que a gente faz sobre IA é mais uma ferramenta. Entendeu? O Guedes falou muito bem, os modelos de bot aí que a gente tem aí, conhece muito tempo aí, bota qualquer triggerzinha que a gente bota é uma IA ali que está para responder um sistema. Então, nós precisamos entender que o ser humano, o sendo humano, é o cara que vai conviver com ferramentas. Se ele souber usar as ferramentas corretas, taxa de sobrevivência vai lá para cima. Se ele usar errado, ele vai lá para baixo. Eu acho assim, vou fechar aqui, agradecer a todo mundo e dizer uma coisa que eu estava num texto aí recente, a diferença de uma universidade, eu até estou comentando aqui, né, que estou tentando aí entrar aqui de alguma forma na universidade aqui de Teresópolis, e aí você vê claramente que as universidades, elas são, o conceito é o universo, né? Então é universidade, né? É a prática da universidade de ideias. E na verdade você tem a umbiguidade, você não tem a universidade, você tem a umbiguidade. Se faz parte do umbigo, beleza, senão não faz. Agora, a diferença da bimodais para uma universidade é que uma universidade, ela, de maneira geral, ela tem que apresentar, digamos, você vai no direito, um bom curso do direito, ele tem que mostrar todas as abordagens que existem no direito e pode priorizar e dizer, olha, nós escolhemos aqui uma escola de direito mais nessa linha aqui, ou tem mais tendência nessa direção. Nós não temos essa preocupação. Nós não precisamos mostrar todas as abordagens. Nós somos uma escola de pensamento, que é diferente de uma universidade. Uma escola de pensamento, um braço de uma escola de pensamento, ela tem uma abordagem, ela dissemina essa abordagem, ela melhora esta abordagem. É assim que é os lacanianos, os junguianos, os freudianos, eles pegam aquilo e vão, puf, 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 porque eles acreditam que aquela maneira de trabalhar é a mais adequada para resolver tais e tais e tais problemas. Então, essa é uma diferença nossa aqui, e é por isso que às vezes fica um pouco verticalizado o processo, por causa que é a melhoria da narrativa, e não, agora vamos falar aqui da narrativa de fulano de Beltrano. A gente questiona, critica, mas a gente continua com a nossa. E olha, eu estou lendo esse livro de filosofia, o que mais tem nas renascenças é uma bimodais. A bimodais não tem nada de novo. O que tem de novo na bimodais é o digital e o crowdfunding. Agora, e o crowdfunding também, nas outras devia ser assim também. Quem bancava era uma galera ali, para bancar ali, mas só dava escola de pensamento, que nem a nossa. Pega um pensador tipo McLuhan, depois pega os desdobramentos, aí pega um Nepô da vida e vai. Puf, 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 puf. Então a gente não está inventando, a gente está copiando de uma maneira diferente. Galera, agradecer, fechando a nossa imersão. Estamos fechando a nossa imersão, estamos fazendo amanhã, né, quinta-feira, eu vou publicar 2 artigos para fechar a sexta. Semana que vem é recesso do Nepô, vou estar de folga, e a gente começa as atividades no dia 10. Dia 10, ou sei lá, segunda-feira, sem ser a próxima, a outra segunda, a gente volta com força total. Vou ler o livro sobre inteligência artificial, compromisso, hein? Para a gente melhorar essa conversa sobre inteligência artificial, e vou ler o livro sobre jogos, pelo menos um. O Guedes vai me indicar, ou eu vou achar algum, né? Jogos como sociedade, Vou te indicar. Beleza. Aí vou ler, vou comentar, e aí a gente vai aprofundar essa questão também. São 2 temas que estão aí na fita para a gente trabalhar. É isso, galera. Um beijo a todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Beijo. Um abraço. Tchau. Valeu! Tchau, 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 tchau.